Olá, bem-vindos a mais uma análise a fundo aqui no The Deep Dive. Hoje o assunto é quente, literalmente. Vamos explorar os riscos de incêndio, bem específicos, dos veículos elétricos e híbridos. A gente recebeu vários documentos técnicos, manuais, fichas de segurança, protocolos de emergência que, olha, mostram perigos que muita gente nem imagina. Exato. Nossa missão aqui é investigar esses riscos, sabe? Desde peças que ninguém suspeitaria, tipo, sei lá, o ar-condicionado, Aham. até as famosas baterias de lítio, claro. E entender como lidar com eles em segurança. Preparem-se porque tem muita coisa interessante e, assim, até inesperada por aqui. É isso mesmo. O material que a gente analisou vai fundo, né? Cobre desde o gás do ar-condicionado até os amortecedores da suspensão, passando, claro, pelos sistemas elétricos de alta tensão e pelas próprias baterias. O ponto principal é entender não só o que pode pegar fogo ou explodir, mas por que esses veículos exigem, bom, um olhar diferente e cuidados especiais, né? Principalmente das equipes de resgate e bombeiros. Certo, então vamos começar a investigar isso e por um item que talvez passe despercebido para a maioria: o ar-condicionado. Parece inofensivo, né? Mas não é bem assim. Pois é, parece. Pelo que eu entendi aqui, muitos carros elétricos e híbridos mais novos usam um gás refrigerante chamado R234Y. Ele é melhor para o meio ambiente, tem baixo potencial de aquecimento global, o que é ótimo, claro, só que ele é inflamável. É isso mesmo? Exato. A ficha de informação de segurança dele, a FISPQ, classifica ele como H221, gás inflamável. H221. Isso, ele não pega fogo assim tão fácil quanto o gás de cozinha, por exemplo. Precisa de uma temperatura mais alta para autoignição, uns 405 graus Celsius, e também precisa de uma concentração específica no ar para ter risco de explosão, né? Entre 6,2% e 12,3%. Mas o ponto-chave é: sim, ele queima. E tem outro detalhe importante: ele é bem mais denso que o ar, quase 5 vezes mais pesado. Nossa, 5 vezes? Isso significa que, se vazar, ele tende a se acumular em partes baixas, sabe? Como poços de garagem, valetas, túneis. Ele fica lá embaixo, concentrado. Entendi. E se ele queimar, quais são as consequências? Além do fogo em si, claro. Bom, aí a coisa fica mais séria. Quando esse R1234YF é exposto a temperaturas muito altas, tipo num incêndio no veículo, ele se decompõe quimicamente. E nessa decomposição, ele libera substâncias bem perigosas. A principal delas é o fluoreto de hidrogênio, conhecido como HF. HF, fluoreto de hidrogênio. Exatamente. E esse HF é um gás, assim, extremamente tóxico e muito corrosivo. É um perigo químico grave, invisível e bastante agressivo para os tecidos do corpo, principalmente pulmões e pele. Caramba. Então, juntando tudo, os riscos para quem está perto, né, bombeiros ou até ocupantes que não conseguiram sair a tempo, são vários. O próprio fogo do gás, óbvio. A chance do cilindro que contém o gás explodir com o calor, ele é pressurizado, né? A intoxicação gravíssima pela inalação do HF, que ataca os pulmões, a possibilidade de queimaduras químicas por frio, se o gás vazar em estado líquido, sob pressão, e também uma forte irritação nos olhos, na garganta, no sistema respiratório todo. Que complexo. E como os bombeiros lidam com isso? Não é só jogar água, então? A recomendação técnica pode parecer um pouco estranha no começo. Se o gás estiver vazando e pegando fogo, a orientação é não apagar a chama. Não apagar. Isso, a não ser que dê para fechar o vazamento com segurança primeiro, entende? A prioridade é cortar o fluxo do gás. Se não der para cortar, deixa queimar controladamente, evitando que o gás se espalhe. Faz sentido, para não acumular o gás não queimado. Exatamente. Para apagar, se for necessário e seguro, usa-se CO2, pó químico seco ou uma espuma especial chamada classe B, que serve para líquidos e gases inflamáveis. A água entra mais como um apoio estratégico, jogada de longe em forma de névoa ou leque para resfriar o cilindro ou as áreas próximas e evitar que ele exploda pelo calor. E ventilar bem o local é essencial para dispersar tanto o R134YF
quanto o HF. E você falou do HF, tem mais alguma coisa importante sobre ele? Tem sim, e é crucial. Os sintomas de intoxicação por HF podem demorar horas para aparecer. A pessoa pode achar que está tudo bem no começo. Sério? Horas? Sim, mas quando os sintomas vêm, são muito graves. A gente está falando de dor profunda nos ossos, problemas sérios no metabolismo do corpo, como a queda do cálcio no sangue, a tal da hipocalcemia, que afeta o coração, e danos sérios, às vezes permanentes nos pulmões. Mesmo uma exposição que pareça pequena, tipo só uma irritação inicial, exige atenção médica imediata e específica para HF. Não é qualquer hospital que está preparado. Nossa, que alerta importante. Bom, saindo do ar-condicionado e desse gás traiçoeiro, vamos para outra parte do carro que, sinceramente, eu nunca imaginaria como um risco de incêndio. Os amortecedores da suspensão. Como assim, amortecedor? Parece estranho, né? Mas é um risco real, sim. Principalmente se a gente considerar as temperaturas altíssimas que o incêndio num carro elétrico pode atingir. As fontes que a gente analisou falam que pode passar fácil dos 800 graus Celsius, chegando a 1.200 graus. E perto das baterias em fuga térmica, pode ter picos de até 2.000 graus. É muito calor. 2.000 graus. Uau! Nessas condições, os amortecedores, que são basicamente cilindros de metal pressurizados, com óleo lá dentro para amortecer, né? Eles superaquecem junto com o resto do carro. O que acontece é física básica, mas com resultado bem perigoso. O óleo lá dentro esquenta muito, se expande com muita força, a pressão interna sobe demais e o corpo metálico do amortecedor não aguenta. Ele explode. Ele explode. E essa explosão não é pequena. Ela lança fragmentos de metal em alta velocidade, como se fossem estilhaços de bomba mesmo. Além disso, espalha óleo quente e pegando fogo para todo lado. Meu Deus! Então, é um risco triplo. Perfuração pelos estilhaços metálicos, queimaduras graves pelo óleo quente em chamas e, ainda por cima, ajuda a espalhar mais o incêndio pelo veículo ou até para outros carros perto. Caramba! Uma peça da suspensão explodindo assim, isso muda totalmente a abordagem de um bombeiro, imagina. Qual a orientação para eles nesse caso? Totalmente. A segurança da equipe vira uma preocupação ainda maior. Manter distância é essencial. Os manuais recomendam no mínimo uns 30 metros de distância segura da área dos amortecedores, especialmente nas rodas. 30 metros? É. E uma regra de ouro, que repetem bastante, nunca se aproximar pela lateral do veículo durante o combate ao fogo, porque a explosão pode jogar esses fragmentos para qualquer lado, né? Não tem direção certa. O equipamento de proteção individual, o EPI, é vital. E aqui não basta só o traje normal de bombeiro para calor e chama. Precisa incluir proteção balística. Proteção balística. Tipo colete à prova de balas? Tipo isso. Capacete com visor bem resistente a impacto e, se possível, usar escudos portáteis, principalmente na aproximação inicial ou se precisar chegar mais perto por alguma razão. E para controlar o risco em si, a ideia é resfriar os amortecedores, mas de longe, sabe? Com água em jato de neblina ou leque, para baixar a temperatura devagar, sem dar um choque térmico que poderia até acelerar a ruptura. Se o óleo vazar e pegar fogo no chão, aí sim usam agentes como pó químico ABC ou espuma classe B para apagar o líquido em chamas, mas o foco principal é evitar a explosão resfriando de longe. Incrível. Bom, agora sim, vamos falar do componente que todo mundo pensa logo de cara quando o assunto é incêndio em carro elétrico, as baterias de íon lítio. Os materiais que a gente analisou dão bastante destaque aos perigos delas, né? Sem dúvida. As baterias são frequentemente o epicentro do problema, digamos assim. O fenômeno mais crítico, que mais preocupa, é a chamada fuga térmica. Em inglês, thermal runaway. Fuga térmica. Isso. Imagina assim, uma reação química dentro de uma célula da bateria, por algum defeito, dano ou superaquecimento, começa a gerar muito calor. Esse calor acelera ainda mais a reação, que gera mais calor ainda. É tipo um efeito dominó de calor, sabe? Uma bola de neve.
Uma reação em cadeia que se autoalimenta e pode passar de uma célula para células vizinhas. É difícil de parar depois que começa. E quais as consequências dessa fuga térmica? São várias e bem severas. Primeiro, calor extremo, que pode incendiar a própria bateria, os materiais em volta, o carro todo. Segundo, a pressão dentro das células aumenta tanto que elas podem explodir. Explodir também? Sim, as células podem romper e explodir, lançando pedaços de metal. Eletrólito quente, que é o líquido inflamável dentro delas. Terceiro, podem ocorrer jatos de fogo saindo da bateria. E quarto, muito importante, a liberação de uma mistura de gases tóxicos e inflamáveis. Gases tóxicos de novo, quais? Adivinha quem aparece de novo? O fluoreto de hidrogênio, o HF, que a gente já falou do ar-condicionado. Ele também é formado na decomposição dos materiais da bateria em alta temperatura. O HF de novo? Sim, junto com monóxido de carbono, o CO, que é altamente tóxico, dióxido de carbono, CO2, e vapores dos solventes orgânicos que existem no eletrólito da bateria, que também são inflamáveis e irritantes. É uma fumaça bem perigosa. E tem mais alguma coisa específica das baterias? Ouvi falar de reignição. Exatamente. Esse é um ponto que as fontes batem muito na tecla. O risco de reignição. Mesmo depois que o fogo visível foi apagado, o calor que fica acumulado lá no fundo das células da bateria, que são bem compactadas, pode ser suficiente para começar tudo de novo. Mesmo depois de parecer apagado? Sim, horas ou até dias depois. A reação química pode continuar lá dentro, latente, sabe? Por isso, não dá para simplesmente apagar o fogo e ir embora achando que está resolvido. O monitoramento depois é essencial. E no caso dos ônibus elétricos, muitos têm aquelas baterias enormes no teto. Isso complica mais ainda a situação. A ônibus é outra história. Complica e muito. Colocar as baterias lá no teto dos ônibus traz vários desafios extras para os bombeiros. Imagino que o acesso seja um deles. Com certeza. Primeiro, chegar até elas para jogar água e resfriar direito é bem mais difícil. Exige escadas, plataformas aéreas. Jogar água de baixo para cima nem sempre é eficaz para penetrar e resfriar o núcleo da bateria lá em cima. Segundo, existe o risco real de partes pesadas e incandescentes da bateria, ou até a bateria inteira, caírem em cima dos bombeiros ou da própria estrutura do ônibus durante o combate. Terceiro, a quantidade de material dentro dessas baterias de ônibus é muito, mas muito maior que num carro de passeio. Isso significa uma fuga térmica potencialmente mais violenta, mais duradoura e uma liberação muito maior de gases tóxicos. O volume de HF e CO pode ser enorme. Nossa. E por último, mas não menos importante, o calor intenso concentrado lá em cima pode enfraquecer a estrutura do teto do ônibus, aumentando o risco dele desabar. Complica bastante o trabalho e aumenta o perigo. Certo. Então, qual a melhor forma de combater o fogo nessas baterias? Considerando tudo isso, jogar água funciona mesmo, sendo um componente elétrico e com risco de reignição? Funciona sim. Aliás, a estratégia principal que todos os manuais e protocolos reforçam é resfriar, resfriar e resfriar, com muita água e por muito tempo. Muita água mesmo. Muita água. O objetivo principal não é nem tanto apagar as chamas visíveis de imediato, embora isso aconteça. O foco é quebrar a reação em cadeia da fuga térmica lá dentro, baixando a temperatura das células para um nível seguro, onde a reação não consiga mais se sustentar. E sim, a água é o agente mais recomendado e eficaz para isso porque ela tem uma capacidade muito grande de absorver calor. E precisa ser muita água mesmo. Falam em milhares de litros aplicada de preferência em forma de leque ou neblina para cobrir uma área maior e roubar calor de forma mais eficiente. E outros produtos, tipo pó químico? Agentes como pó químico, ABC, podem ajudar a derrubar as chamas na superfície no comecinho, sabe? Para dar uma controlada inicial. Mas eles não penetram no núcleo das células para resolver o problema do calor interno, que é a causa da fuga térmica e da reignição. A água consegue penetrar melhor e resfriar em profundidade. Entendi. E como saber se o resfriamento funcionou? Aí entram as câmeras térmicas. Elas são ferramentas essenciais nesse tipo de ocorrência.
Com elas, os bombeiros conseguem ver o calor, identificar onde estão os pontos mais quentes dentro da bateria, direcionar a água para esses pontos e, o mais importante, monitorar a temperatura. A meta é baixar a temperatura da bateria toda para um nível seguro, geralmente falam em menos de 60 graus Celsius, e verificar se ela permanece baixa por um bom tempo. Quanto tempo? Esse processo de resfriar e monitorar pode levar horas, viu? Às vezes, os manuais falam em monitorar por até 24 horas, dependendo do caso, para ter certeza que não vai reacender. Não é uma ocorrência rápida. E vale lembrar o que a gente falou antes. Se o incêndio acontece num lugar fechado, como um túnel, uma balsa, uma garagem subterrânea, tudo fica ainda mais crítico. Os gases tóxicos se acumulam muito rápido, o calor não se dissipa, o risco da estrutura do local colapsar aumenta. Nesses casos, ventilar o ambiente o máximo possível, usando sistemas de ventilação do próprio túnel ou equipamentos dos bombeiros, é uma prioridade absoluta, junto com retirar as pessoas e combater o fogo com cuidado redobrado. Além do fogo e desses produtos químicos perigosos como o HF, ainda tem o risco elétrico, né? Os documentos falam muito da alta tensão nesses veículos. Como funciona isso? Sim, esse é outro perigo sério e que não pode ser esquecido de jeito nenhum. Os sistemas que movem os carros elétricos e híbridos, o motor elétrico e a bateria, principalmente, trabalham com voltagens bem altas. A gente está falando de algo na faixa de 600 a 800 volts e geralmente em corrente contínua, ACC. 600 a 800 volts? Isso é muito mais que a tomada de casa, certo? Muito mais. A tomada de casa é 110 ou 220 volts e em corrente alternada, CA. Essa alta tensão em CC presente nos carros elétricos representa um risco de choque elétrico que pode ser fatal, e o perigo não some só porque o carro está pegando fogo. Mesmo durante ou depois de um incêndio, partes do sistema podem continuar energizadas, o risco de choque pode ser por contato direto com algum componente ou até indireto, porque a própria água usada para apagar o fogo, se não for aplicada corretamente, pode conduzir a eletricidade se atingir partes que ainda estão energizadas e criar um caminho até o bombeiro. Nossa. E tem mais algum risco elétrico? Tem sim. O arco elétrico. Se os cabos de alta tensão, aqueles grossos, geralmente de cor laranja ou vermelha para chamar a atenção, forem danificados pelo fogo ou numa batida, pode acontecer um curto-circuito violento entre eles ou com a carcaça do carro. Esse arco elétrico libera uma quantidade enorme de energia de forma instantânea. É uma explosão de luz e calor que causa queimaduras gravíssimas, pode jogar material derretido longe e iniciar novos focos de incêndio. É extremamente perigoso. Entendi. Então, a primeira coisa a se fazer do ponto de vista elétrico seria tentar desligar essa energia toda. Como fazer isso com segurança no meio de uma emergência, com fogo e tudo? Exatamente. A prioridade número 1, do ponto de vista elétrico, é desenergizar o sistema de alta tensão de forma segura. Os carros são projetados para ter um jeito de fazer isso em emergências. Geralmente existe um dispositivo de desconexão de emergência. Pode ser um plug grande físico que precisa ser removido, eles chamam de Service Disconnect Plug ou plug de manutenção. Ou pode ser um botão de corte de energia, tipo um botão de emergência mesmo. A localização varia muito de carro para carro, de fabricante para fabricante. Pode estar no painel, no porta-malas, perto da bateria de 12 volts, embaixo do banco. Precisa saber onde procurar, então. Precisa. Por isso, os manuais de resgate específicos de cada modelo são tão importantes para os bombeiros. Eles mostram onde está esse dispositivo e como acionar. E quem for fazer isso precisa obrigatoriamente estar usando equipamento de proteção individual dielétrico, ou seja, isolante elétrico. Luvas isolantes especiais para alta tensão, geralmente classe 0 ou superior, botas de borracha também isolantes, proteção facial contra arco elétrico e usar ferramentas com cabo isolado se for necessário mexer em algo. Não dá para fazer de qualquer jeito. E depois de acionar o dispositivo, já está seguro? Não necessariamente. Mesmo depois de desligar, é obrigatório confirmar com o aparelho detector de tensão, próprio para alta tensão CC, se realmente não há mais energia nos cabos e componentes
antes de tocar em qualquer coisa laranja ou vermelha, para ter certeza absoluta. E uma regra que eles repetem muito nos treinamentos: nunca, jamais, em hipótese alguma, tentar cortar os cabos de alta tensão. Não pode cortar. De jeito nenhum, isso é receita para desastre. Mesmo que você ache que desligou, cortar um cabo desses pode causar um arco elétrico violento na sua cara ou um choque grave. É proibido. Se for indispensável usar água antes de ter certeza que tudo está desligado, por exemplo, para resgatar alguém preso, tem que ser com um jato bem aberto em forma de neblina ou leque e mantendo bastante distância de segurança para minimizar a chance da água conduzir eletricidade até o bombeiro. Entendi. É muito mais complexo do que parece. Agora, pensando em todos esses perigos juntos, fogo muito quente, gases tóxicos como o HF e o CO, amortecedor explodindo, bateria podendo explodir ou soltar jatos de fogo, risco de choque elétrico de alta tensão, como ficam as pessoas dentro do carro numa situação dessas? Os passageiros... Para eles, a situação é extremamente crítica e os perigos vêm de todos os lados ao mesmo tempo, né? O risco de intoxicação pelos gases é altíssimo. O HF e o CO podem fazer a pessoa desmaiar muito rápido, além de causar danos sérios e rápidos nos pulmões e no sangue. Depois, tem o risco óbvio de queimaduras, tanto pelo fogo em si, quanto por produtos químicos quentes que podem vazar da bateria. Tem a falta de oxigênio, porque o fogo consome o ar dentro do carro muito rápido, e ainda tem o risco de se machucar na correria para sair, né? Em meio ao pânico, fumaça, talvez com dificuldade para abrir portas ou quebrar vidros. Os sintomas podem ir desde tosse e irritação nos olhos, até dificuldade grave para respirar, perda de consciência, arritmias cardíacas por causa do HF e da falta de oxigênio, e infelizmente até parada cardíaca. É uma corrida contra o tempo mesmo. E falando em tempo, o tempo para sair dali é obviamente crucial. Quanto tempo, mais ou menos, as pessoas teriam para evacuar com segurança, segundo esses materiais técnicos? Olha, o material que a gente analisou indica uma janela de tempo assustadoramente curta para evacuação segura. Algo entre 60 e 90 segundos depois que o incêndio sério começa, principalmente se ele já envolveu a bateria. 1 minuto? 1 minuto e meio só. Exato. Passado esse 1 minuto e meio, as condições dentro do habitáculo do veículo, a temperatura sobe muito rápido, a concentração de fumaça e gases tóxicos fica insuportável, pioram de forma drástica, a chance de sair ileso, ou mesmo de sair vivo, diminui drasticamente a cada segundo. Nossa, 60 a 90 segundos. Isso realmente coloca a necessidade de planos de evacuação muito rápidos e eficientes, especialmente em transporte público como ônibus e trens elétricos, numa perspectiva muito urgente, não é? Com certeza. Treinamento dos passageiros, sinalização clara, rotas de fuga desobstruídas, tudo isso se torna ainda mais vital. E depois que os bombeiros, com toda essa dificuldade, finalmente conseguem controlar o fogo, o carro pode simplesmente ser guinchado e levado embora para o pátio como se fosse um incêndio comum? De jeito nenhum. Justamente por causa desses riscos todos que a gente conversou, que não acabam necessariamente quando o fogo apaga, existe todo um protocolo bem definido para o pós-incidente. Não é só apagar e liberar. O que precisa ser feito, então? Antes de liberar o veículo para remoção ou perícia, é preciso ter certeza de algumas coisas fundamentais. Primeiro, que não há mais risco da bateria reacender. Isso significa aquele monitoramento com câmera térmica por um bom tempo, até garantir que a temperatura está baixa e estável, abaixo dos 60 graus Celsius em todos os pontos da bateria. Segundo, confirmar que não há mais risco elétrico residual, ou seja, verificar se o sistema de alta tensão foi mesmo desligado e se essa desenergização foi confirmada com aparelho. E terceiro, checar se não há mais risco químico. Isso envolve monitorar a presença de gases como HF e CO no entorno e dentro do veículo e verificar se não há vazamentos contínuos do gás R1234YF do ar-condicionado, por exemplo. Entendi. Tem que zerar os riscos antes de mexer. Exato. E não é só o carro. A área em volta do incêndio também precisa de cuidados.
Pode ser necessário fazer uma limpeza e neutralização de resíduos ácidos, como o HF ou o ácido fluorídrico, que pode se formar com a água, que podem ter contaminado o chão, bueiros ou outras superfícies. E todo o material que sobrou, o lixo perigoso, pedaços de bateria, líquidos que vazaram, a própria água usada no combate que está contaminada, até os EPIs dos bombeiros que tiveram contato, tudo isso tem que ser recolhido com cuidado e descartado por empresas especializadas e licenciadas, porque é considerado resíduo perigoso e não pode ir para o lixo comum. Nossa, quanta coisa! Sim, e até o transporte do carro queimado exige cuidados especiais. Recomenda-se que ele seja transportado em plataforma aberta, não fechada, e que fique isolado em um pátio por um tempo, ainda sob observação, para garantir que não vai ter nenhuma reignição tardia. Uau! Depois de toda essa conversa, fica muito claro que os carros elétricos e híbridos, apesar de serem ótimos em muitos aspectos, emissão zero, mais eficientes, eles trazem um monte de desafios novos e perigos bem específicos quando pegam fogo. Não é só a bateria, como muita gente talvez pense. É o gás do ar-condicionado que pode liberar HF, são os amortecedores que podem virar projéteis, é a alta tensão com risco de choque e arco elétrico. Tudo isso exige um conhecimento bem diferente e ações muito específicas das equipes de emergência, né? Exatamente. A segurança nesse tipo de ocorrência depende de uma combinação de fatores-chave. Primeiro, identificar rápido quais são os riscos naquele veículo específico, usar as etiquetas, os manuais de resgate e fazer uma inspeção visual cuidadosa. Depois, usar os EPIs corretos para todos os riscos presentes. Proteção química para o HF, proteção térmica para o calor intenso, proteção balística para os amortecedores e proteção dielétrica para alta tensão. Não dá para descuidar de nenhum. Aí vem a tática de combate certa. Muita água para resfriar a bateria por tempo prolongado, ventilar bem o local se for confinado, desligar a energia com segurança e no momento certo. E, por fim, ter muito cuidado depois que o fogo principal apaga, com monitoramento para evitar que reacenda e com a descontaminação para evitar que alguém se intoxique ou tome um choque depois. O treinamento constante e especializado dessas equipes é mais importante do que nunca, com essa tecnologia se espalhando. Então, no fim das contas, o que tudo isso quer dizer? Para quem está ouvindo a gente, talvez a reflexão seja essa. Com cada vez mais veículos elétricos e híbridos rodando por aí, nas nossas ruas, estradas, nos túneis, nas garagens dos prédios, será que a nossa preparação para emergências, os nossos protocolos de segurança pública e privada e até mesmo a nossa própria consciência individual sobre esses riscos específicos estão realmente acompanhando essa mudança tecnológica tão rápida? Fica aí uma questão para a gente pensar, né? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar a gente nesta análise detalhada de hoje. Foi um mergulho profundo e com certeza muito importante. Até a próxima!